Antônio já adiantou algumas coisas, né? Essa nossa questão referente ao calendário do SISU, altamente vinculado ao calendário do Enem, e que para a universidade é um calendário imposto, não é um calendário que nos agrada, e a gente tem que tentar fazer todas as nossas atividades nesse curto período de tempo. Esse é um problema que a professora Cláudia, inclusive, colocou, e que deve ser inerente a quase todas as universidades e institutos aqui presentes. Então, a gente fez uma pequena apresentação, porque desde 97, que foi o primeiro SAISUM que eu participei, o que sempre me fascinou muito foi o debate, a troca de experiência depois das palestras, como aconteceu hoje, foi muito eficiente. Então, a gente fez uma pequena apresentação, um pequeno resumo sobre o nosso problema, para colocar a palavra depois para vocês, para a gente debater a questão. Por favor. O Enem, como todos sabem, em 2016, ele teve as inscrições em maio, as provas em novembro, e o resultado somente saiu no dia 18 de janeiro. 18 de janeiro. Se eles antecipassem um pouquinho a prova para outubro, a gente poderia ter um ganho de produtividade aí, mas eles são inflexíveis em relação a isso. Pode passar a próxima? Esse aqui é o nosso caso da UF, na primeira edição do SISU, onde a gente ofereceu 5.032 vagas em 122 variações de curso de formação em turno, sendo 91 bacharelados, 29 licenciaturas e 2 tecnológicos. 77 desses cursos estavam em Niterói e 45 municípios do interior, que, como o professor José Márcio mostrou aqui, tem alguns sérios problemas. São 10 municípios do interior na primeira edição do SISU, e nós avaliamos nessa primeira edição quase 1.300 vagas com análise de renda. E a gente conta com uma equipe de assistente social, nem todas as universidades e institutos têm essa equipe. E fizemos 1.458 aferições de etnia, também com comissão própria. Agora a segunda edição, que está em pleno curso para todos nós. Foram menos variações de curso, somente 9 municípios, e vamos avaliar, além da análise de renda e de etnia, 476 vagas para deficientes. Íamos, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Em ambas essas edições, a nossa logística, em função da quantidade de municípios e campi que a gente tem, nós temos 23 campi e faculdades isoladas, é muito complexa, demandando uma grande quantidade de pessoal de apoio, de unidades disponíveis para ceder o espaço, transporte para esses locais, etc. Aí está a questão. Calendário do SISU. A adesão dessa edição para as edições de 2017, ela ocorreu de 7 a 23 de novembro, com aquele período de retificação, porém as inscrições só começaram no dia 24 de janeiro. Por quê? Altamente dependente do resultado do Enem. A divulgação da primeira chamada somente ocorreu no dia 30 de janeiro, com a matrícula de 3 a 7 de fevereiro. No caso, nós fazemos a matrícula online, porque senão teríamos que alocar uma grande quantidade de pessoal, uma grande quantidade de unidades, um dispêndio muito grande por uma matrícula que preencheu, nesse caso, 60% das vagas. Mas agora, no segundo semestre, preencheu só 30% das vagas. Então, vocês imaginem o custo que seria fazer uma matrícula presencial. A manifestação da lista de espera do SISU, que a gente tem que aguardar também, só termina no dia 10 de fevereiro. E a disponibilização dela no SISU Gestão era para ser dia 13 de fevereiro, e a gente sabe que não ocorreu no dia 13, e algumas universidades tiveram problema com isso. E o nosso calendário acaba ficando curto. A gente só tem, por exemplo, de 16 de fevereiro até o início do período letivo, ou transcorridos, no nosso caso, 15 dias letivos, para fazer todos os processos que temos que fazer. Desde as matrículas, as análises de renda, as análises de etnia, a matrícula presencial, a inscrição de disciplinas, recurso para o indeferimento. É uma loucura, e são poucos dias que a gente tem para fazer isso. No nosso caso, 21 dias corridos entre o início das aulas de medicina e 35 dias corridos, incluindo carnaval, para o início dos demais cursos. Isso, no nosso caso específico também, vocês também devem ter esse tipo de problema.
para a quantidade de vagas que a gente ofertou, para a quantidade de municípios de oferta de vaga, é muito complexo. Pode passar a próxima. Então, a gente tentando aproveitar o máximo possível as vagas que a gente ofertou, preencher da melhor forma, de forma mais eficaz essas vagas, a gente tomou algumas medidas. Uma delas foi essa que eu já falei, da matrícula online. A gente faz de 2 a 4 matrículas online antes de uma grande matrícula presencial. E a gente consegue chegar nessa matrícula presencial com 95%, em torno de 95% de vagas preenchidas naquele momento. Fazemos 2 listas de espera próprias, além da lista do Enem, do SISU. A gente faz 2 listas próprias. E, em cima dessas listas, a gente faz 5 chamadas. E temos a pré-matrícula presencial, ela é feita na própria coordenação de curso da ampla concorrência. E a gente tem um sistema informatizado que ajuda bastante a gente nesse aspecto, porque diminui o trâmite, a circulação de documentos, e a própria coordenação imprime todo o material necessário para a matrícula. A gente já sabe no dia seguinte quem fez a matrícula. Não espera o carro ir lá buscar o material. Também enviamos correio eletrônico e SMS para os candidatos, avisando das etapas seguintes do processo para que ele não a perca. No caso da matrícula presencial das ações afirmativas, nós temos 2 processos um pouco diferentes. Dos cursos de Niterói, como são vários campi em Niterói, nós centralizamos tudo aqui no campus do Gragoatá, com a equipe da Cláudia Macedo, de assistentes sociais para a aferição de renda, a equipe do DAI para análise da documentação, a equipe de etnia e agora, futuramente, a equipe que vai fazer o exame médico da pessoa com deficiência. Nos cursos do interior, é realizado em cada um dos municípios. E a equipe, nessa edição agora, ela vai se deslocar, parte da equipe vai se deslocar para cada um desses municípios, para poder fazer esse trabalho que vai demandar tempo, que praticamente a logística é uma cidade, um município por dia. Então a gente perdeu nesse processo de matrícula presencial 2 semanas, uma em Niterói e uma no interior. Então, a partir da edição de 2016, visando agilizar também a etapa de cadastramento das vagas, preenchimento do termo de adesão, a gente criou um sistema de cadastramento das vagas por parte das coordenações de curso. Evita aquele memorando para cá, memorando para lá, memorando engavetado, e eles ganham também, porque eles ficam com um histórico do que eles preencheram em termos de notas mínimas, de peso, e todos ganham com o sistema, porque também evita o mau entendimento errôneo de alguma informação, etc. Então, como já disse, o sistema possibilitou a redução do tempo de preenchimento no trâmite dos documentos, além da eliminação de possíveis erros de entendimento que haviam entre as coordenações e a COSEA, que a coordenação queria falar uma coisa, na realidade eles queriam falar uma coisa, mas eles passavam outra. Esse aí é o quadro agora do nosso, da distribuição das nossas vagas por modalidade e por tipo de vaga, atualizado já com a convocação da segunda chamada. Como vocês vão ver, estão observando aqui, são 2.119 vagas para as políticas afirmativas. 1.085 de renda, 1.219 de preto, pardo e indígena, que vão passar pela comissão. Nós temos uma comissão hoje formada por 8 pessoas, multidisciplinar, pessoas da antropologia, de movimento negro, e essa comissão ela vai se dividir quando for para o interior. E temos atualmente, das 476 vagas, nós só temos 297 vagas para deficientes. Alguns candidatos vão ter que passar pelas 4 comissões, de renda, de etnia, de deficiente e de comprovação de conclusão do ensino médio no colégio público. Aqui em Niterói, depois de distribuídas as vagas, como o Luiz Antônio falou, em função do nosso entendimento que a gente teve que colocar em edital, porque a portaria normativa 18, ela foi alterada pela portaria normativa 9 de 2017. E aonde, naquela relação que tinha de distribuição das vagas entre as políticas, eles tornaram nulo. Então, qual seria o entendimento? Nós tínhamos o entendimento
E o MEC, o Alexandre, o pessoal lá do SISU, tinha outro entendimento. Então, eles falaram que o nosso entendimento era válido, porém que nós teríamos que colocar isso em edital. E foi o que fizemos. O nosso entendimento era de preservar ao máximo as vagas rodando dentro das políticas. No entendimento do MEC, as vagas iriam para o mesmo nível ou superior, o que acarretava chegar mais rapidamente na ampla concorrência. Nós não concordamos com isso, concordamos que as vagas têm que permanecer dentro das políticas, e foi o que o quadro resultou. Você vê, depois da segunda chamada, nós permanecemos na ampla concorrência com o mesmo número de vagas. E as vagas, elas se remanejaram entre as próprias políticas. Notadamente, as políticas de vaga de pessoas com deficiência, todas elas perderam candidatos para as outras políticas. 111 no total. Além das que não tinham sido preenchidas inicialmente. Né? Próximo, por favor. Aí está o nosso calendário. Super apertado. A gente tendo que... esse é o calendário de segundo semestre. A gente faz, como eu já falei, a gente faz as 3 pré-matrículas online, dando um prazo razoável. Poderia ter sido menor esse ano se não fosse o evento. Eu coloquei 5 dias para o pessoal fazer a matrícula. E depois que a gente consegue um grande número, na terceira chamada, eventualmente a gente faz um overbooking. A gente chama candidatos de ampla concorrência em número superior para tentar preencher ao máximo aquelas vagas na matrícula presencial. E depois a gente já tem um estudo de outros anos, essas vagas se acomodam. O curso que, porventura, ficou com um número maior, com as desistências posteriores, eles vão se acomodando. Temos uma primeira lista de espera nossa em paralelo com a terceira chamada, porque a experiência mostrou que, quando a gente não fazia lista de espera, e a gente já fazia desde o vestibular, quando a gente não fez no SISU, a gente chamava o candidato e a tal da mobilidade, o pessoal não vinha. Nos cursos do interior, então, era terrível. O preenchimento era muito complicado. Chegamos a implementar na edição 2016-1, uma política regional. Alguém falou aqui anteriormente sobre a implantação de SISU regional. Nós implantamos um bônus de 10% na nota final para quem fosse daquela macro-região de oferta de vaga. O Ministério Público foi em cima e mandou a gente cancelar. Isso ocasionou um atraso significativo no nosso processo, mas em função da greve ele foi absorvido. Mas tivemos que refazer a primeira lista novamente, foi um caos. Mas era uma situação, olhando as estatísticas, você via que aquilo ali era perfeito, porque em determinadas cidades você colocava 90% de pessoas da região. Sem o bônus, era o contrário, sem falar nas ações judiciais, de ambos os lados, porque vocês colocaram e agora o que vocês... Então, aquela tela anterior, pode voltar a tela anterior. Esse é o calendário que já foi divulgado para o candidato, que vai até a realização da pré-matrícula presencial. 5 dias em Niterói, 5 dias no interior. São 10 dias corridos que a gente está só em função da pré-matrícula para fazer toda essa logística, que não é fácil, interação entre todas as 4 comissões, mais o DA e a COSEAC, e o candidato, e as coordenações de curso. Esses são os eventos que ainda vão ocorrer, mas que não temos as datas disponíveis ainda, mas é que elas têm que ocorrer até a data limite de 6 de setembro, porque as coordenações de curso durante os fóruns, que são realizados pela Prograde, eles questionavam muito a COSEAC, porque a COSEAC chamava os alunos depois de um determinado tempo de aula. E muitos já tinham aplicado prova, etc. Então, a gente acordou que seriam 15 dias corridos até a terceira semana de aula para a última matrícula ser realizada. E ela, coincidentemente, vai ser antes do feriado, vai ser no dia 6 de setembro. Perdão. Então, como eu falei anteriormente, o nosso objetivo é sempre tentar preencher o maior número de vagas possível. Essa é somente a partir das edições do SISU, que a gente tem essa estatística. A gente está preenchendo em Niterói, como o professor José Márcio falou, 98, 90, então está batendo mais ou menos com o que ele falou ali. Tem que bater porque a gente passa o dado para ele também. E no interior, notadamente, o índice de preenchimento é muito menor, porém maior do que no vestibular próprio que a gente realizava.
No nosso vestibular, nós não tínhamos candidatos nem na inscrição em determinados cursos. A relação candidato-vaga era inferior a 1. No SISU, uma das vantagens do SISU é essa, de você conseguir divulgar melhor os seus cursos, ter uma amplitude de candidatos. Infelizmente, depois eles não permanecem. Então, vocês observem que nessa edição 2017-1, aumentou consideravelmente o percentual de ingressantes dos cursos do interior, em relação, por exemplo, a 2014. Em Niterói caiu, mas tem uma explicação. Foi a forma como nós fizemos a análise de etnia do semestre anterior. Ela, em vários aspectos, ela não correspondeu ao desejado. A comissão ela não se reunia no momento da pré-matrícula, ela se reunia no momento posterior. E todo o trâmite foi muito lento. Nós só tivemos um resultado do último processo, da última avaliação, que foi da 5ª e 6ª chamada, com 2 meses de aula, para vocês terem ideia. Isso reflete, José Márcio depois vai pegar no nosso pé, foram 9 vagas de medicina a menos, não preenchidas. E aí eu pedi eu mandei e-mail para aqueles que tinham confirmado a inscrição, pedindo que preenchessem um questionário eletrônico, um Google Form. E dos que preencheram o formulário, 90% a 99%, a grande maioria, mais de 70%, informou que o índice de preenchimento de vagas está entre 90% e 99%, que é um índice meio razoável. Apenas o nosso amigo de Roraima ficou entre 50% e 60%. E ele já tinha colocado isso na apresentação anterior. Então, como eu falei anteriormente, isso foi só um exemplo do que acontece na UF, que deve ser comum a boa parte dos colegas aqui presentes, e como, desde 97, lá em Belém, vou passar a palavra para vocês, porque esse debate que é um debate interessante, que enriquece e que nos cria ânimo para mudanças no nosso processo. Alguns aqui usam chamadas públicas, outros não usam, uns usam lista de espera, outros não usam. Então, todo mundo vai ter o seu lado positivo e o lado negativo de um determinado evento. Então, vou passar a palavra para o Luiz Antônio e a gente pode começar. A primeira experiência que eu gostaria que nós fosse trocada é em relação à migração das vagas. Como é que vocês estão vendo isso em suas universidades? Conforme o Luiz Alberto falou, né, a migração das vagas está sendo feita da maneira que preenche o maior número de vagas dentro das ações de políticas afirmativas, né? E isso impacta no cronograma. Se a gente for pela visão do pessoal da CESU, você tem uma agilidade maior no preenchimento das vagas e vai utilizar menos recursos. O que, por exemplo, uma vaga em L5, que é escola pública, demais candidatos e independente da renda. Se não tiver mais candidato nessa política, essa vaga vai direto para a ampla concorrência. Pelo entendimento do MEC. Pelo entendimento do MEC. Eu não sei se eles chegaram a passar para vocês esses exemplos, esses 8 entendimentos que eles têm para cada uma das políticas, mas a gente pode disponibilizar isso. E, no nosso caso, não. Ela vai migrar dentro do mesmo nível, no nosso entendimento, do mesmo nível, ela vai para L13, de L13 ela vai para L2, então ela vai migrar até que eu preencha essa vaga. Então ela vai continuar dentro das vagas de política, dentro dos 50%. Porque para eles, para o MEC, os 50% já estavam respeitados quando do preenchimento do termo de adesão. Isso é para inglês ver, né? Não existe. Então, ano passado, por exemplo, que nós começamos com 50, alguma coisa por cento das vagas reservadas para políticas afirmativas, nós terminamos com 47% das vagas ocupadas. E a ampla concorrência terminou com 53%. Então já havia uma inversão. Se a gente utilizasse essa sistemática deles, aí essa diferença ia ser muito maior. Então a gente tentou preservar essa nossa visão de que passaria por todo, mesmo que isso demande mais tempo no nosso cronograma. Alguma universidade, alguém quer fazer alguma colocação em relação à interpretação da migração das vagas? Ou tem um outro entendimento que não seja diferente do nosso, que nós vamos aqui, ou está indo pelas diretivas do MEC?
Boa tarde, Maria Eugênia, da Federal de Lavras, Minas Gerais. Nós tivemos um fórum, o Forcops, que foi em maio, né? Maio, em Diamantina, com as instituições mineiras. E um dos pontos, até a professora Laura, que é da Federal do Paraná, participou como nossa convidada, né, Laura? E um ponto forte que nós discutimos foi exatamente essa lei de cotas para deficientes e, dentro dessa discussão, essa migração. Então, nós tiramos um documento, o fórum tirou um documento para o Forgrade, que aconteceria logo em seguida, né? Para que a gente tivesse, porque lá foi discutido e cada universidade tinha um entendimento semelhante ou até iguais e outras não tinham tido entendimento nenhum. E nós tiramos esse documento para o Forgrade, entregamos a cada um dos pró-reitores, né, de graduação da nossa instituição, e eles lá nesse fórum, não sei se é de conhecimento de todos vocês, eles encaminharam ao MEC. E o MEC eles devolveram para a gente uma forma de migração, que é um pouquinho diferente da migração que o procurador da Federal de Lavras entendeu, a gente acabou tendo que acatar, mas a migração ela ocorre primeiramente dentro dos níveis e até que se esgote todos os grupos, os 8 grupos de cotas, é que vai para a ampla concorrência. Então, eu não tenho aqui o documento, mas se vocês quiserem depois, a gente pode passar. Eu fiz um organograma direitinho, mas eles nos deram uma diretriz, que eu não sei se, não lembro exatamente, mas assim, era tudo dentro do grupo de cotas primeiramente. Bom, um outro assunto que está impactando, né, no nosso calendário é agora a aferição da deficiência. Isso certamente está impactando. E algumas universidades estão fazendo isso de uma maneira e outras estão fazendo de outra maneira. O que aconteceu conosco aqui é que começou a chover telefonema na nossa comissão, perguntando se nós éramos médicos. Tipo de telefonema assim: eu tenho escoliose, eu vou concorrer a essas vagas? A pergunta a gente sabe, não sei. A gente não é capaz de responder essa pergunta agora, que vai ter uma comissão. E são as perguntas assim, as mais variadas possíveis, né? Você tem escoliose, eu tenho esquizofrenia, TDAH, eu não tenho a falange mínima do dedo mínimo do pé direito, tá? Já teve essas perguntas, né? Eu tenho problemas mentais. Chegou inclusive um candidato que é do Amazonas, dizendo que ele é esquizofrênico e gostaria de saber da UF se ele tem direito ou não, formalmente, né? E nós respondemos dizendo que ele vai passar por essa avaliação. Eu não sei em outras universidades como é que estão preparadas para isso. Alguém tem alguma experiência nessa futura implantação? Ou já tem alguma... A gente tem a banca de verificação para a questão da deficiência há 9 anos. Por conta de uma vaga suplementar que nós instituímos por força do Ministério Público, que à época solicitou 5%, que 5% fosse para pessoas com deficiência. Isso foi então em 2008, a gente tinha instalado a questão das cotas raciais em 2005. A universidade, sociais, né? A universidade ainda estava impactada, né? Muito impactada na questão das cotas. A gente ainda tinha muita crítica com relação às cotas e a gente chegou a ouvir no conselho situações como já temos pretos, já temos indígenas, já temos pobres e agora querem trazer deficiente, né? Então a gente ouviu de tudo e foi bem complicado a época até para a gente colocar para o conselho que isso era uma questão que vinha da universidade, né? De que era uma questão que vinha do Ministério Público. O que a gente fez à época? A gente respondeu ao Ministério Público que 5% não caberia, até porque não existe esse percentual, não existia à época, a gente mostrou,
nós estávamos com um percentual de 2% de pessoas com deficiência que concluem ensino médio. Portanto, era irreal à época os 5%, não existiria, né? E então, conseguimos entrar nesse consenso de uma vaga por curso de graduação e nos cursos também técnicos. E instalamos a banca, né? Que acho que amanhã eu vou ter oportunidade, por força, toda aquela situação de adiantar, só adiantar algumas coisas, professor, porque eu não sei como vai ficar o calendário amanhã daí, né, em função disso. Então, essa banca, a gente também tinha muitas dúvidas no início. Nós temos uma banca que é composta por um pedagogo, um assistente social, um psicólogo, sempre 3 membros no mínimo, um psicólogo, e sempre temos a presença de um médico, que é a partir da área da deficiência. Vamos supor, naquela tarde a gente vai trabalhar só com os candidatos com deficiência física, que é o mais complicado. Por quê? Porque a regulamentação de quem é deficiente físico, ela está muito inadequada. Daí cabe perguntas como a falange do dedo direito e tal. Né? Então, tudo isso a gente tem colocado em edital, o que é cada uma das deficiências, e dizendo a partir de qual legislação a gente está se resguardando. A banca, ela transcorre de forma muito tranquila, assim, né? Agora, os primeiros anos foram muito difíceis, né? E o que a gente tem bastante é isso, a confusão social de doença e deficiência, que são coisas diferentes. Então, a doença mental, como esquizofrenia e outras tantas, não entram na lei de cotas, né? Da mesma forma, a questão do TDAH, da dislexia, que é uma outra situação forte. Eles têm direito, por exemplo, a pessoa com dislexia, ela tem uma regulamentação, ela tem direito, por exemplo, a apoios diferenciados para permanência. E se precisar do vestibular, inclusive 1 hora a mais também, está regulamentado por lei isso. Mas eles não se caracterizam, eles não são pessoas com deficiência, portanto, eles não entram nas cotas. Eles têm apoios necessários para essas questões, ou no momento da prova, ou na permanência. Então, esse é um nó grande que a gente tem. Com relação vamos por, profissionais da área de psicologia, tem muita condição de trabalhar, né? Como o CID é muito complicado, se a gente comparar com a lei da acessibilidade, enfim, que tem as questões do que é a deficiência, para a área da deficiência física, a gente está trabalhando também com a CIF. Mas daí é uma outra discussão que teria que é a funcionalidade daí, né? Mas, assim, para resumir, porque acho que amanhã esse tema vem para discussão, essa banca a gente faz sempre antes do vestibular. O número de candidatos que a gente tem é em torno de 140, 150, quando era uma vaga só. Eu acho que a gente vai ter um impacto razoável nas universidades, nesse primeiro e segundo ano, até as pessoas entenderem o que significa essas cotas. Porque, vejam, a gente está às vésperas de lançar edital, e nós mesmos, como universidade, com dúvidas imensas, porque, de fato, o MEC não esclareceu. E ele não vem amanhã também nos esclarecer, né? Então isso é muito complicado. Essa é a razão, por exemplo, que a gente tem ido em vários lugares, eu tenho participado em vários momentos, em várias universidades, por conta dessa experiência que a gente apanhou tanto, né? E continua apanhando ainda, com relação a como trabalhar com essas bancas. Mas hoje eu posso dizer para vocês que é muito mais tranquilo, não é... A gente tem tentado, professores, não fazer desse momento um momento clínico, ele é um momento educacional. Então, tem a participação, sim, de pedagogos, de educador especial, se for o caso, se tiver, de psicólogos, terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta. Acho que vai depender muito da realidade da instituição. A gente não pode criar aí uma camisa de força para as nossas universidades, que muitas vezes não tem esses profissionais, né, e delegar que essa banca tenha esse tipo de formação. Então, a gente está instituindo agora uma resolução que vai ser aprovada no Conselho em breve, se Deus queira, que daí a gente tem todos os requisitos, né, de como cada uma dessas bancas se constitui.
O que a gente percebe muito, e que eu acho que não seria um caminho interessante para nós, é levar essas bancas para uma perícia médica apenas. Porque o que a gente recebe de atestado que não é verdadeiro, é muito grande. A gente vai... uma coisa é a autodeclaração, o sujeito está ali, né? Dizendo que é ou não é, e ele vai ter que... Agora, a questão do atestado, a gente introduziu, inclusive, na nossa página, um modelo de atestado, o que tem que ter, a gente está instituindo laudo agora, que tem que ter, o médico tem que ser da área, tem que ter carimbo, porque a gente recebia qualquer coisa no início. Então, imagina se vai para uma perícia isso, né? Vai para uma perícia, o médico não tem esse compromisso pedagógico, muitas vezes, que a gente tem, né? Ele vai olhar ali o laudo, enfim. A gente, eram laudos borrados, eram laudos que você checava o nome, ligava para o hospital, não conferia que o médico existia. Nesses anos a gente passou por situações assim. Isso não acontece mais porque a gente foi regulamentando, foi ano a ano apanhando e aprendendo, apanhando e aprendendo. Daí a gente foi amarrando isso, né? Mas eu acho que amanhã dá pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso, né? É possível, mas é muito complicado. E eu concordo com o professor, acho que do Pará, assim, de que fato a gente, como instituição pública, a gente fica, obviamente, tentando que a nossa universidade seja o mais democrática, o mais inclusiva possível, mas a gente fica em situações muito complicadas de não ter, muitas vezes, condição adequada de fazer com que essa inclusão aconteça de fato, né? A professora falou sobre, antes do vestibular, porque ela também aplica no vestibular dela a entrevista, mas ela também aplica no SISU, não é? Só que no outro momento, junto com a matrícula presencial. Aí amanhã a gente tem outras perguntas. Amanhã tem outras perguntas, você botou curiosíssimo aqui, me permita as perguntas, 2 perguntinhas só agora. Tá? Primeiro, cabe recurso ao candidato? Só para dizer sim ou não e a gente discute amanhã. Eu respondo muito. E a judicialização desse processo, ele está intensa ou está dentro dos parâmetros normais? Não, está. Ano a ano tem diminuído. Porque a gente tem, assim, os grandes recursos são com relação a TDAH, daí a gente nega, nem vai para entrevista. Eles se inscrevem, mas a gente nem deixa ir para entrevista. Porque daí a gente recepciona antes os documentos e faz um edital de quem vai para a banca. E daí quem não não corresponde aos requisitos, por exemplo, não tem deficiência, e os que apresentam a documentação dizendo que tem deficiência ou não, daí a gente faz essa verificação. E é uma conversa muito tranquila, porque de um outro lado também, o que para nós é importante? Tendo essa conversa, a gente já sabe quem é que a gente vai receber, de certa forma, se forem aprovados. Então, é uma forma também da universidade se organizar, né? Um tempo curto ainda, mas é possível. Boa tarde a todos de novo. Só para a gente, assim, eu sei que é muito importante essa discussão, mas amanhã eu acho que está reservado para a gente discutir sobre isso, e eu queria realmente entrar no ponto que o professor estava falando, porque a gente tem muitos anseios com relação a isso, né? Primeiramente é sobre as matrículas que vocês fazem online. Eu tenho uma dúvida com relação à documentação, porque assim, é muito mais fácil o estudante lá, assim, faz o SISU para Pernambuco, e aqui no Rio ele confirma porque é online, porém ele não vai, né, depois cursar ali aquele curso que ele escolheu. Então, eu queria saber de que forma vocês fazem para realmente garantir que aquele estudante se matriculou online, mas essa documentação toda, como é que vocês vão receber? Se recebem por e-mail, não sei, assim, de que forma, ou por e-mail ou por correio? Não, essa documentação ela é entregue durante a matrícula presencial. A primeira matrícula é online, a segunda é chamada matrícula online, a terceira é chamada matrícula online. Aí a gente já divulgou um calendário da matrícula presencial e a relação de documentos que eles têm que trazer presencialmente, ou ser procurador. E aí ele é entregue durante esse processo da matrícula, que é comandado pela Suzete, e a questão toda da análise de renda é comandada pela Cláudia Macedo, que é o pessoal da PROAS, as assistentes sociais que vão fazer esse trabalho.
Então ele faz a online, mas ele tem que vir na presencial. Quem não vier na presencial é eliminado do processo. Sim, mas aí não só isso prorrogaria o tempo realmente que ele vai confirmar, porque já confirma no SISU o interesse dele em permanecer. E porque nós estávamos pensando fazer dessa forma, só que aí a gente verificou que a gente consegue realmente afirmar que aquele estudante está interessado na vaga quando ela é presencial, porque ele se desloca, né? Quando ele vai para aí. Nós temos a presencial. Nós temos a presencial. É só tipo uma pré-matrícula para ele. Né? A gente não chama mais de matrícula. Tá. Porque ao chamar de matrícula, judicializava a questão, aquele candidato que faltava, depois ele entrava na justiça. Não, já tem uma matrícula, eu fiz a matrícula. Então a gente passou a chamar de pré-matrícula. Isso já desde a época do vestibular, se eu não me engano. Não? Desde a época do vestibular. Tem uma primeira fase, para as 3 primeiras chamadas, que é online, a segunda que é presencial, e a matrícula só se confirma com a inscrição em disciplinas. Depois dessa matrícula presencial, grande matrícula presencial, onde a gente tem 95% dos candidatos, a gente começa as pequenas matrículas presenciais, a 4ª, 5ª e 6ª chamada. Todas aí já serão presenciais. Então a gente tem que ter um tempo antes da divulgação, dar 2 dias para o candidato poder ir lá no local fazer a matrícula, entre a divulgação e o evento em si. Então, e durante a matrícula presencial, na análise socioeconômica, são muitos poucos os candidatos que são eliminados. Muito poucos. Quase um traço percentual. Não chega a 0, não chega a 1%. E aí a análise também da documentação por parte do DAE, que é o Departamento nosso de Administração Escolar, também não é significativo o número de candidatos que é eliminado. E nem tem ação judicial em relação a isso. Nós fazemos algo semelhante, também temos um número, estamos tendo, né, um número reduzido realmente de indeferimentos. Era só essa minha preocupação, eu pensei que era só online, depois o aluno já vinha para fazer o curso. Com relação também ao calendário, que vocês têm um calendário já pré-fixado, né, afixado com relação às chamadas. O que me preocupa é realmente se a gente pode fazer isso, porque a gente não tem, né, a previsão de quando vai ser o SISU, as inscrições, né, as provas do Enem, e temos também um fator que agravou, né, o ano passado, que foi a greve. Aí a gente ficou, né, nesse sentido, que eu acho que um dos problemas maiores que ocorreu ano passado foi porque, por exemplo, a Univasf hoje iniciou essa semana 2017-1. Entendeu? Aí isso ocorreu que o aluno que se matriculou não vai aguardar para 2017-2 e vai iniciar em novembro. Então é muito complicado essa questão do calendário mesmo. O nosso calendário a gente só consegue definir depois que o SISU faz o calendário deles. E aí algumas datas nós já temos, que é a data da inscrição de disciplinas de 2º semestre e a data do início do período letivo. Calculando isso, a gente já tem a última data, que é a data limite para a última matrícula. Então, depois que a gente recebe o calendário do SISU, o cronograma do SISU, eu fico enchendo o saco deles. Eu falo que, me passa que eu não vou passar para ninguém, mas eu preciso me programar em função de toda a complexidade do evento. Então, depois que a gente recebe isso, a gente prepara o nosso calendário. Sempre pensando, né, nesses eventos que se mostraram eficazes em termos de diminuição do preenchimento das vagas e diminuição dos trâmites todos. A gente pensa, e a gente queria ouvir a palavra de vocês, na tal da chamada pública. Se alguém já usa a chamada pública, eu sei que alguns usam, até preencheram no questionário, se tem algum depoimento, qual é o tamanho da universidade, o número de vagas que são ofertadas, se são em vários campos ou apenas em um campo só. A gente pensa em utilizar esse recurso. Não sei se algum de vocês utiliza e tem que ter depoimento. Boa tarde de novo. Eu vou voltar um pouquinho na questão do PCD, mas eu vou abreviar e aí amanhã eu conto rapidamente o caso lá da UFABC, para não sair também do foco das outras questões. Só rapidinho, como eu já tinha me inscrito antes, né? Rapidinho dizer que a gente tem o processo há 4 anos, que me sinto totalmente contemplado em tudo que a professora Laura falou, os mesmos problemas, as mesmas coisas. Só queria colocar agora uma questão para ela, e se tiver mais alguém, as nossas vagas PCD, que já existem há 4 anos, elas saíram da ampla concorrência. Então agora eu vou ter um outro problema, que eu vou ter o PCD nosso e o PCD da cota. Eu queria saber só se
a senhora lá tem esse problema, se alguém mais tem, e daí amanhã a gente discute, mas não precisa nem me responder agora, mas eu tenho um problema adicional que talvez outros que usem isso tinham. Quando foi colocada essa vaga há 4 anos, ela foi por deliberação do Conselho Universitário, e eu concordo com essa ideia, não foi mexido na Lei 12.711, ela foi retirada do restante, da ampla, né? Então agora nós vamos ter 2 categorias de PCD, com 2, talvez, exigências diferentes, porque nós já temos a nossa exigência lá. Se o MEC vier com alguma outra, vai ser um problema enorme. Então, mas depois amanhã a gente retoma isso. Se alguém tiver também essa questão, eu gostaria de ouvir. Só uma dúvida, Luiz, quando você falou agora em chamada pública, é a chamada presencial. A chamada final... A chamada quando você encerra e faz o overview. Quando eu chamo tudo, exatamente. Tá, nós fazemos, ao final, temos chamado em torno de 8 candidatos por vaga e tem dado certo. Tá? Mas aí é só lá no campus... Só no campus Santo André, mas nós temos só 2 campos, né, e são próximos, então para a gente é muito mais fácil isso, né? A gente concentra num local só e está dando certo. Tem sempre algum estresse na hora, né? Claro, porque é uma situação... Né, você chega nesse momento com qual quantitativo de vagas a preencher? Você tem? Em torno, esse ano tinha umas 50, nós chamamos umas 400 pessoas, vieram mais ou menos umas 200, 250. Okay. E se resolve tudo em 2 dias. Esse ano nós dividimos em 2 dias. Até o ano passado a gente fazia em um dia, foi o 3º ou 4º ano também, não me lembro. Era feito em um dia só. Esse ano, por conta da análise de renda, com a documentação muito extensa, que a gente ampliou mais ainda e que tem que ser dada a resposta na hora, a gente resolveu separar em 2 dias, chamar o pessoal de renda num dia separado. Mas tem funcionado, assim. O Armando... Nós também temos a Federal do Paraná, a chamada... também tem? Tem. E é um grande evento. É no Teatro da Reitoria e enche... Esse ano a gente chamou mais de 300. Daí 300 vagas e, né, preenchimento. Então é um evento grande, toda a Prograde fica mobilizada para isso. É como se fosse um dia de prova. Chega uma hora, fecha o portão, quem está ali dentro é que vai responder, vai se... No edital inicial, edital mãe, que a gente chama, né? A gente prevê que lançará, poderá lançar, né? Poderá haver, tal, e daí a gente sempre lança um edital próprio só para isso. Aí, professora Laura, no seu edital é referente às vagas do vestibular ou às vagas do SISU? Ou todas? Tem os 2. Tem os 2? E dentro das vagas do SISU, respeita-se também as vagas das políticas? Chama na mesma proporção das políticas e da ampla concorrência. Entendido. Bom, lá na Unirio a gente faz a chamada pública, já fizemos 2 vezes. Quando eu assumi, uns 2 anos atrás, a matrícula era dispersa pelas coordenações de curso. A gente centralizou no auditório da reitoria, nós, da coordenação da CAEG, que assumimos essa parte da matrícula, claro, com a ajuda do pessoal das coordenações que vem até nós. E aí a gente tinha um índice de ocupação considerado baixo, tinha em torno de 70%. E com a chamada pública, com várias outras mudanças que a gente implementou, até de mandar e-mail para os candidatos convocados, cada lista que a gente divulga de convocação, tanto na chamada primeira, né, a chamada única, quanto nas outras da lista, todos os que estão convocados para a matrícula, a gente envia um e-mail para eles, agradecendo por escolherem a Unirio, uma artezinha, um quadrinho, dizendo o que nós temos a ofertar. Nós somos a irmã caçula e bem menor das universidades do Rio de Janeiro, né? E cada chamada que a UF ou a UFRJ faz desfalca o nosso corpo discente, né? A gente perde muito candidato para vocês, para a UFRJ e tal. Então a gente tem algumas particularidades que a gente teve que reagir. Então a gente meio tem que persuadir mesmo o candidato a vir até nós e a permanecer, a não cancelar a matrícula porque foi chamada para outras universidades.
E aí a gente saiu de um índice de ocupação de 70%, a última agora a gente bateu 98,5% no cômputo geral. E nossa experiência de chamada pública, a gente faz igual acho que São Carlos, né? Falou que divulga um edital específico para isso. A gente marca geralmente a chamada, a gente faz 4 ou 5 chamadas, dependendo do calendário que o MEC disponibiliza. A última pública a gente coloca faltando 3 dias para o sistema fechar. A gente coloca o mais próximo possível do prazo do deadline do MEC. Porque aí eu consigo, assim, todo mundo que vai para outras universidades vai migrando em outras chamadas, eu pego o último, que é a última tentativa, né? Então, faltando um pouquinho, geralmente as outras universidades não fazem depois da gente, e aí a gente vai chamando. Eu divulgo, no caso, cada curso tem um horário específico. Então, medicina, na terça-feira, às 2 da tarde, eu fecho a porta do auditório. Quem estiver dentro está concorrendo. Quem chegou de 2 e 1 já nem entra. Então é um horário marcado por curso, tá? Fecha a porta do auditório e aí está ali. Aí a gente, para não ter que ficar gritando o nome de cada um, a gente recolhe a identidade de quem está ali na hora, faz o ranking, elabora ali na hora e vai chamando para a matrícula. E pede para ninguém sair porque a gente analisa na hora a documentação, mesmo os cotistas de renda, a gente faz a análise na hora e aí, se for deferida a matrícula, ok. Se for indeferida, a gente já elimina, já chama o próximo ali mesmo. E aí a gente conseguiu também, além de 98,5%, no último sistema que a gente teve antigo, a gente teve 2 cursos só com 100% de ocupação. O último agora a gente teve 19 cursos com 100% de ocupação. Nós temos um total 43. Tá? Então aumentou bastante. Não tivemos grandes demandas judiciais. Pode-se dizer que é um sucesso, mas aí fica um pouco prejudicada essa questão da investigação social que a gente faz dos cotistas. Mas, enfim, como é a última, ou ocupa ou não, ou vai ficar vazio mesmo, então a gente nem, digamos assim, não é uma preocupação tão grande nossa, porque no último caso é melhor não deixar a vaga ociosa. E a gente também tinha, para a medicina, a gente ofertou na última chamada pública, acho que foram 7 vagas para o curso de medicina. E como é que você faz ali nesse momento a dança das cadeiras? A gente faz o que o MEC orientou. A gente respeita as cotas, não tem o L2, a gente reverte para ampla concorrência. E isso é a migração. Você tem que centrar fogo na divulgação, porque os alunos acabam esquecendo que vai ter aquela chamada. Então, a gente tem perfil nosso no Facebook, da Prograde, da Unim, então a gente está todo tempo divulgando. Lembre-se, semana que vem, faltam tantos dias para sair a convocação, para chamar o público, a gente bate muito nessa tecla, que a ideia é não deixar nenhuma vaga ociosa. E aquele envio de e-mail que você falou, ele é antes da chamada pública ou só depois que ele confirmou a matrícula? Para o candidato? Não, na chamada pública a gente não manda esse e-mail. Tá. A gente manda nas outras, na chamada única e nas de lista de espera, só para aquele que foi convocado. Então, o cara foi convocado para a matrícula, está lá na lista. Ele recebe um e-mail com um quadrinho, obrigado por escolher a Unirio, etc. Everaldo, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Na verdade, a gente também faz essa chamada por campus. Há 4 anos atrás, nós adotamos que, isso foi uma discussão interna, até então nós tínhamos SISU em todos os campos. E por 2 anos, nós ficamos com 100% das vagas pelo SISU. A partir de então, os campos do interior, que enfrentavam o mesmo problema que vocês enfrentam, 50% das vagas vão pelo SISU, os outros 50% nós fazemos com uma seleção própria, utilizando a nota do Enem, mas utilizando as últimas 3 edições. Certo? Então abre um pouco mais a possibilidade. Para essas vagas do SISU, a gente faz a chamada pública por campus e por diretoria. Digo diretoria porque seriam os departamentos. O nosso maior campus, que é o campus de Natal, aquele que vocês conheceram, ele tem 5 diretorias. Então, para as vagas de cada diretoria, se publica um edital com um horário específico, com o mesmo critério que falaram aqui, hora de fechamento de auditório. A gente dá uma tolerância de 10 minutos, isso previsto em edital. Quem está lá dentro concorre pelas vagas. Quem não tiver, com toda a documentação completa, que seja avaliado naquele momento, a vaga vai para o próximo e assim por diante.
Bom, eu sou a Emilene, eu sou da Universidade Federal de Pelotas e nós, por muito tempo, trabalhamos com a chamada oral. Nós temos uma baixa ocupação das vagas na primeira etapa do SISU. O máximo que a gente ocupou é 36%. Em geral, a nossa grande demanda de matrícula é com a lista de espera. A primeira etapa que você diz é chamada regular? É chamada regular. Então, a nossa grande demanda de matrícula sempre foi a lista de espera. E nós adotávamos essa postura de publicar um edital único para chamada oral, convocávamos todos os candidatos da lista de espera, separando por cursos, em um ginásio de esportes. E lá nós fazíamos a chamada oral até ocupar o número de vagas. Acontece que mesmo a gente ocupando todas as vagas nessa primeira chamada, surgiam novas vagas em razão da segunda opção, primeira opção, e pelo cancelamento de matrícula em razão de ocupação em outras universidades. Então a gente sempre continuava com vagas ociosas. E chegávamos a fazer 5, 6 chamadas orais. Então toda vez que a gente fazia uma chamada oral, o candidato tinha que se deslocar. Aí nós desistimos dessa ideia, até por causa da logística e todo o trabalho que dava, e resolvemos fazer uma única chamada oral com a assinatura de uma lista de presença, que seria uma adesão, e a partir dessa chamada oral nós chamávamos para vagas ociosas os candidatos que estavam presentes naquela data. Isso funcionou bem, porém a gente tinha um grande problema com a assistência estudantil. Nós somos uma universidade do interior, né, longe da capital. E o que acontecia? Muitos alunos se deslocavam para a chamada oral, sem um recurso para voltar para casa, e muitas vezes não conseguiam a vaga e a universidade não podia nem prestar um auxílio para eles, porque eles não eram alunos. Então a gente fez uma reunião e neste ano a gente adotou um novo sistema. A gente pega a lista de espera e abre o nosso sistema para adesão uma lista de espera da UFPEL. Para fazer essa adesão, o aluno tem que preencher um questionário, que é uma ficha de inscrição extensa, que ele leva um certo tempo para preencher. E esse preenchimento, nós ficamos ao final dessa etapa com 30% dos candidatos que fizeram adesão à lista. Então, o nosso problema é esse, a adesão e o não comparecimento para a matrícula. Então, a gente trabalhou assim nesse primeiro semestre, e aí nós, a partir desta lista, que foi elaborada a partir do nosso sistema, nós convocamos os candidatos para eles comparecerem de forma presencial. O nosso grande problema, e aí eu também gostaria de saber como as outras universidades estão fazendo, é com relação às análises, tanto de etnia como a socioeconômica, porque a gente faz uma análise que demora um certo tempo, a gente trabalha com as assistentes sociais também, e depois divulgamos um resultado preliminar, temos um prazo para recurso, e muitas vezes, quando a assistência estudantil consegue nos dar a resposta, nós já não temos mais tempo hábil para ocupar as vagas. Então, eu gostaria de saber se alguma universidade está trabalhando de uma maneira diferente, que tem alguma forma de dar maior agilidade nessas análises, para que a gente não perca vagas. Porque, afinal de contas, a gente não, quando elas acabamos publicando edital de portador de diploma, transferência, redução e regresso, essas vagas acabam todas indo para concorrentes, que não era o objetivo delas. Sobre a nossa experiência aqui na UF, vou pedir passar a palavra aqui para a Cláudia Macedo, que ela comanda a equipe de assistentes sociais da PROAS, e ela tem um relato. Boa tarde a todos. Já trabalhamos com a COSIAC já há muitos anos, desde a época da isenção de taxa do vestibular. Então, é a mesma equipe que vem trabalhando, quer dizer, outras pessoas, né, ou já se aposentaram, e outra equipe mais, durante esse tempo todo, né, foram dadas. Mas o trabalho e a experiência da PROAS, né, hoje, né, nós éramos Departamento de Assuntos Comunitários e já trabalhávamos com a COSIAC na isenção de taxa. Então, nós já temos a experiência esse longo tempo e trabalhar em parceria com a COSIAC. Então, a nossa equipe trabalha hoje com a questão da aferição da renda. Trabalhamos juntos na matrícula presencial. Ao mesmo tempo, o aluno recebe, no momento, o resultado, se ele está dentro, enquadrado, do perfil que é estabelecido, né, pelas cotas de renda. Então,
nós temos uma relação imensa de documentos, fazemos entrevistas, todos os alunos, tanto dos campos do interior como também de Niterói, passam pela entrevista, eles têm que apresentar a documentação original e cópia, né? Porque alguns casos nós constatamos de fraude de documentos. Então, nós solicitamos que eles tragam os originais também. Carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, é uma grande CNI, certidão negativa de benefícios, né? E algumas situações difíceis também, e a grande dificuldade deles é com relação às agências da Previdência Social. Então, nós deixamos que eles tragam a documentação, porque muitos deles, embora já tenha a relação dos documentos há um tempo, né, muitos chegam sem esses documentos. Então, nós abrimos também a oportunidade deles futuramente, na mesma semana, apresentarem a documentação e eles trazem. Então, assim, é um número bem significativo de alunos que deixam de trazer a documentação completa e eles retornam, a gente deixa essa abertura, né? E é interesse nosso, da universidade, ganhar esse aluno para a gente. Né? E se formos pensar na hora da entrevista, não apresentou o documento e não dá essa oportunidade, muitos terão desistido, vão desistir dessa vaga mesmo. Então, nós, com a mentalidade da inclusão, isso é muito forte, porque acontece com um número bem significativo, né? Então, a entrevista ocorre nas unidades do interior, com a documentação, é um trabalho desgastante, é complicado, principalmente no indeferimento, porque quando o aluno, na hora, apresenta a documentação e é verificado que a renda ultrapassa o limite, então é dada essa informação. E a assistente social tem que encarar essa situação, né? A gente chora junto. Às vezes a gente pergunta assim, você já fez a continha antes? Né? Porque você, ao manusear, porque você não está ali para verificar a documentação. Você está analisando a documentação. É diferente quando o assistente social, e muitos falam, porque que o outro profissional não pode fazer? Porque o profissional vai verificar. E o trabalho do assistente social não é de verificar a documentação, e sim de analisar a documentação. Né? Ela vai analisar o imposto de renda, ela vai analisar o contra-cheque, o que o decreto diz, o que tira, o que não tira, o que pode ser tirado dentro do contra-cheque. Né? Faz a continha, né? Até chegar o valor. Né? Então, assim, é um trabalho cansativo. A nossa equipe não é uma equipe grande, é uma equipe pequena, e estamos na luta aí, chamando outros profissionais dos outros setores da universidade para compor a equipe. O cronograma é apertado, principalmente a quarta chamada. Né? Se a gente tem uma equipe, dá para fazer em uma semana, os de Niterói e o interior também em outra semana. O grande nó realmente é entre a quarta, quinta e sexta chamada, porque o espaço de tempo deles receberem a informação que eles estão sendo admitidos, que eles têm que providenciar a documentação e que naquele dia ele tem que apresentar a documentação. Né? Então, corre o grande risco desses alunos não conseguirem juntar essa documentação toda, porque eles fazem sempre em cima da hora. Né? Essa é a realidade brasileira. Né? Então, assim, é um trabalho, nós, enquanto assistentes sociais, gostamos, porque é um momento que você tem o aluno, que você já fala sobre os seus programas da assistência estudantil. Né? Nós temos o aluno ingressante, nós temos uma bolsa para esses estudantes que estão chegando, a bolsa acolhimento para estudantes ingressantes. Então, é a oportunidade que você tem de falar também dos programas da assistência estudantil. Então, assim, é um trabalho cansativo, gostoso também, tá bom? Qualquer pergunta, estou à disposição. Os candidatos não têm recurso quanto ao indeferimento das assistentes sociais. Ele fica sabendo o resultado na hora, está indeferido ou está deferido. Né? E a gente tem um pouco, as vagas que nós eventualmente não conseguimos preencher desse processo são todas do interior da última chamada, da quinta e sexta chamada, mas são muito poucas também. Boa tarde de novo, Wagner da UFSCar de novo. Só retomando uma questão dentro do que o professor Luiz está propondo,
partir do seguinte princípio, né? Eu também já fiz lá atrás, no começo do SISU, overbooking, até quase infartar para a reitora de graduação e a alta gestão, quando descobriram o que a gente estava tentando fazer para tornar mais dinâmico, e abandonando essa ideia, passamos para a chamada presencial, que lá a gente chama de manifestação presencial de interesse. E já prevendo isso desde o edital inicial. Então sai o cronograma do SISU, bem atrasado, a gente monta o nosso, né? Lógico que a gente já monta um simulado. E essa manifestação, nós marcamos, se eu partir do seguinte ponto, né? O SISU, na nossa instituição, ele não preenche na chamada regular, preenche em torno de 47% das vagas. Isso não é preenchimento em si ainda, porque todo esse pessoal que foi, pegando o pessoal de renda, por exemplo, eles vão para análise socioeconômica. Então, esses ainda vão passar por um processo. Então, não é uma vaga que eu preenchi. E tem a particularidade que vocês têm nas regiões de vocês, a questão da concorrência entre universidades. No nosso caso, mais agravada, porque nós temos a USP, Unesp, Unicamp, no estado de São Paulo, e a gente, assim que saem as chamadas deles, esses 47% da chamada regular do SISU, muita gente, assim que vão saindo as chamadas, vai migrando para essas vagas. Então eu tenho um preenchimento baixíssimo, chego para a primeira manifestação presencial com 70%, 80% das vagas para preencher. E aí o número é esse, né? Eu chamo nas 4 cidades, nos 4 campi, a gente chega a chamar 7.000 pessoas na lista de manifestação, tiradas da lista de espera. E aí essas 7.000 pessoas, desses 7.000 aparecem 3.000. Aparecem como? A gente publica uma lista. Então, por exemplo, vou me dar um exemplo de um curso. Eu tenho, num curso de 40, eu tenho 30 vagas a preencher. Aí eu já tenho um índice, como professor, que é o que eu fazia o overbooking no começo. Eu tenho um índice lá que me diz quantos eu tenho que chamar. Eu chamo sempre um pouquinho a mais. Então, vou publicar uma lista. Se eu tenho 30 vagas, nesse curso eu tenho que chamar 10 por vaga. Então, vou publicar uma lista com 300 nomes, e aí tem de todas as modalidades de concorrência. Esses 300 têm que vir num determinado dia na universidade presencialmente, apenas para assinar uma lista em papel, porque a gente não faz online, faz presencial. E aí tem eu quero fazer um contraponto com essa situação, que a pessoa do Sul colocou, né? Tem essa questão daí, é colocado recorrentemente pela comunidade, essa questão, as pessoas que têm baixa renda vão se deslocar só para assinar uma lista, depois não tem dinheiro para voltar. Tem, inclusive, se não me engano, o pessoal lá no Rio Grande, que os alunos se mobilizaram para ser procuradores, né? Porque pode ser feita a manifestação por procuração, qualquer etapa do processo pode ser feita por procuração. Então não é porque é presencial que a pessoa, se ela se mobilizar, ela consegue constituir um procurador para aquele ato. Mas a gente não coloca online para não cair na coisa do SISU. Aí desses, que eu chamei desses 300, aparecem lá 40 para fazer. Então, do 40 eu tiro 30 para fazer uma matrícula. Aí eu vou publicar, depois que eu peguei aquela lista de papel, a gente alimenta o sistema e publica a lista dando 2 dias, porque aí sim vai ser o dia do requerimento da matrícula presencial. Se ele é de reserva de vagas da renda, ele vai entregar a documentação para análise socioeconômica. Lá também fazemos com assistentes sociais e as assistentes, o calendário da equipe de assistentes, ele é mais demorado. E acaba tendo isso também. A gente fica no final com vagas de grupos de renda, da renda menor, sem preenchimento, porque eu já estourei os 25%. Então, eu só queria deixar um ponto aqui importante dentro dessa reflexão do SISU. O professor Luiz estava apresentando e ele coloca uma coisa no cronograma que até hoje nós estamos, que é, para inscrição no SISU, para se inscrever no SISU, são 4 ou 5 dias de inscrição. Né? Esse ano foi de 27 a 30, divulgou dia 30, mas foi de 24 a 27 a inscrição. E depois tem um prazo que a gente já brigou, mas a gente tinha que retomar, porque isso atrasa, e com esse Enem em novembro, a gente tem que insistir nisso, acho que a gente escrever sobre isso seria uma boa nesse fórum, que é, por que, eu sei a resposta do passado, mas será que ainda vale? Por que para manifestar, para colocar o nome na lista de espera é um prazo tão longo? Para se inscrever no SISU, para você fazer a escolha do curso, é 4 dias. Para colocar o nome na lista de espera é uma eternidade. E esse ano, além da eternidade, teve um dia de atraso, que para nós um dia de atraso deles é imperdoável. Era para soltar dia 15 e a lista ficou só no sistema dia 16, né, de fevereiro esse ano. E agora da segunda edição, que eles soltaram no dia 23, estava errada. Então, estou vendo, eu sou adotado do Forcops, que eu participo do grupo ali, então estou vendo o desespero, eu fico assim, não tenho ingresso no meio do ano, mas eu fico assim, batendo, eu falo com a Maria Eugênia, eu vou infartar de ver vocês sofrendo aqui com essa lista errada, porque botou no ar errado, não é?
Nós ficamos desde as 4 horas ligando Pois para é. eles, sem resposta, mandando e-mail sem resposta. Somente na segunda-feira, o Luiz Antônio ligou para o Sérgio. Realmente está errada. Mas ninguém passou nenhum comunicado, nenhum Pois e-mail, é. não colocou nada no sistema. Quando eu digo... Na nossa lista faltavam mais de 1.200 candidatos. Pois é. Imagina no processo de meio de ano, vocês estão passando por essa situação, imagina no processo em que participam as 130 e tantas instituições, o volume disso, né? E a visibilidade é bem maior no processo de início de ano. Eu quero dizer que esse prazo longo no passado, a justificativa que nós tivemos nessas reuniões foi porque o governo colocava os outros programas e a equipe de TI ficava comprometida, porque logo em seguida entrava calendário de ProUni, então tudo encadeado. Entrava ProUni, depois entrava FIES, e aí por isso que eles deixavam esse prazo longo, porque aí só depois que eles iam poder mexer com a lista de espera, porque então eles estavam colocando o ProUni no ar, né? Esse ano já não foi assim o ProUni, então a gente precisa rever esse calendário. Eu quero dizer que esse calendário, esse prazo longo para que a gente receba a lista de espera, tem que ser revisto, porque agora vários de nós já estamos colocando o calendário acadêmico em ordem em função das greves e de tudo que houve. Então esse atraso no recebimento da lista de espera com o carnaval esse ano, que é a última, tem muita universidade que esse ano não vai começar 20 de março, como foi o caso da UF e o caso da UFSCar. Nós também começamos 20 de março. A gente achou que ia ser favorável, não foi favorável. Eu terminei o nosso processo esse ano com 102 vagas sem preencher. Dessas 102 vagas, quase que a totalidade era de grupo 1 e 2, que a gente chama é o pessoal de renda, por conta do calendário mais demorado da análise. Mas mesmo assim é inadmissível, né? Que a gente ainda tenha um volume desse. Para nós é ruim. Então esse é um ponto importantíssimo de destacar desse processo, que nós não estamos mexendo. Se nós não mexermos, ninguém vai, a gente precisaria talvez retomar. É uma frente que a gente deve atacar, encaminhar para a CESU, para o MEC, essa questão. Por que a lista de espera deveria durar ao mesmo tempo da matrícula da primeira chamada? E a gente poder fazer com mais agilidade, ganhar o nosso tempo no nosso cronograma. Da mesma forma, a prova, cada vez mais tardia, e isso impactando lá na frente no resultado do SISU, né? Desculpa, professor, nós não temos certeza esse ano se esse resultado sai 30 de janeiro, porque 5 e 12 de novembro, aí tem a aplicação para as unidades prisionais. Já é uma semana. Uma semana, então será que nós vamos receber essa lista esse ano em 15 de fevereiro? Por esse cronograma não dá para apostar, de jeito nenhum. Obrigado. Eu não sei se vocês também ficaram sabendo que o meu pró-reitor voltou do Forgrade e disse que eles estão aventando a possibilidade de o SISU ser ofertado somente no início do ano, não ter 2 versões. Seria uma só versão. Por quê? Porque parece que eles estão com 3 TIs somente e que está tendo muito problema, que eles não estão conseguindo, pelo menos assim, ele foi bem assim, sucinto a me dizer, não aprofundamos, mas que eles estão com problemas também e provavelmente não vai ter, não sei quando, se isso vai vingar o SISU no meio do ano, que vai ser só no início do ano. Eu não sei as universidades que utilizam uma edição só do SISU para os 2 semestres, se elas têm as perdas de aluno no SISU. O que a pessoa manifesta em janeiro não é o que ela vai querer em agosto. Só agora, nessa edição, a gente já perdeu 169 candidatos da segunda chamada que fizeram a primeira. Você imagina a dança de cadeiras que pode ocorrer no segundo semestre. E aí vai ser uma chamada só que eles vão fazer, vão ser 2, como era antigamente, aquele terror de 3 chamadas. Na Univasf, nós adotamos um processo semelhante, né, o que o professor falou. Com relação às chamadas, nós chamamos 15 vezes mais, e a gente verificou que tivemos um preenchimento muito maior, né, das vagas. E com relação as cotas, né, a avaliação dos documentos, a gente tem um sistema já que o TI fez justamente para isso, que é o SASE, onde o candidato, antes de realizar a matrícula, ele tem que preencher esse formulário online e inserir os documentos. Né? Todos os candidatos das cotas anexa toda a documentação, né, no sistema. E a gente dá um prazo para o pessoal da assistência estudantil, que é composta também todas por assistentes sociais, e eles fazem a avaliação até uma data que a gente já estipulou. Então, o candidato, no momento da matrícula, ele leva esse comprovante que o sistema emite, que ele realizou e finalizou, né, o preenchimento. Se ele esquecer qualquer documento, ele já é eliminado.
e a avaliação é feita, né, concomitantemente. Então, aí, até a data que é estipulada no edital, a comissão de avaliação ela nos dá o resultado e a gente publica se aquele candidato está apto ou não a entrar. Então, e a gente também dá a oportunidade, né, que a gente dá o deferimento parcial para ele poder ter um momento de recurso, e caso ele não entre com recurso, é deferido ou indeferido, né? Aí a gente utiliza que acredito que facilitou bastante a nossa vida com relação a isso aí. E com relação, acho que agora eu esqueci o que ele falou, mas eu ia falar que a gente também estava adotando isso aí, porque a Univasf é uma universidade, digamos, nova, né, jovem ainda. Nós temos apenas 12 anos de estrada, mas já temos 6 campos, inclusive vai estar em votação agora um novo campo, que é um campo de Salgueiro, né, que é em Pernambuco. Mas é uma universidade que vem crescendo e acredito que vem crescendo com novas, né, demandas. Então, essa questão da chamada pública, só para preenchimento mesmo lá, presencial, né, da lista, para realmente ele manifesta interesse naquela vaga. Então, eu acho que a gente conseguiu quase 100% mesmo de preenchimento na última chamada. Isso. Trazer o nosso caso da Unirio. Tá? Até 2015, como eu falei, era pulverizado nas coordenações das matrículas. Algumas coordenações eram bem criteriosas, outras diziam abertamente que não exigiam documentação de cotista, porque entendiam que eles não eram delegacia de polícia e que não cabia ao coordenador, aos professores, fazer esse tipo de filtragem. Então, o sujeito chegava lá, dizia cotista, ele era cotista de renda, do que ele quisesse, e a matrícula era feita. Outras até tentavam, eram mais criteriosas, como era o caso do pessoal da medicina, mas eles não tinham pessoal suficiente, eles não tinham conhecimento técnico para isso. Então, por exemplo, criou-se um mito de que se o sujeito chegasse com uma declaração de pobreza, com firma reconhecida em cartório, a universidade era obrigada a aceitar isso como uma expressão de verdade, quando na verdade o reconhecimento de firma em cartório só diz que quem assinou aqui foi o fulano. Se aqui o que ele está dizendo é verdade, é outra história. Ali só certifica, foi ele que assinou o papel. Então a gente mudou isso, centralizou, e aí a própria existência de algo mais criterioso já espantou alguns potenciais fraudadores. Nós tivemos em torno de 200 pessoas que entraram, ainda pegaram a senha, mas não entregaram a documentação, porque quando viram que a gente estava entrevistando, estava analisando a documentação, eles desistiram. Tinha até uma outra coisa que a gente descobriu, tinha nas redes sociais, o pessoal sempre compartilha isso, esse formulário de declaração de pobreza era sempre o mesmo, a gente sabe que ele tem um erro de português. Eu não lembro agora exatamente, mas era um erro até meio grosseiro, assim, sabe? Cabeça com S, alguma coisa desse tipo. E todo semestre, várias pessoas de vários cursos diferentes apresentavam o mesmo declaração de pobreza com o mesmo erro grosseiro de português. Então era algo que era generalizado. Quando a gente centralizou, 200 nem entregaram a documentação porque ficaram com receio. A gente tem um problema muito sério lá, certo? Eu acho que se você quiser fazer um processo muito bem planejado, bem estruturado, tem vários colegas que podem te ajudar. Se você quiser fazer milagre, a gente conversa. Porque eu não tenho assistente social. Já começa, a Unirio toda tem 8 assistentes sociais no quadro. A gente não consegue. Algumas até têm questões políticas que entendem que não é atribuição delas fazer esse tipo de trabalho, de ter a mesma opinião com alguns coordenadores, que isso é trabalho de polícia, de investigação, enfim, é a visão delas. Mas a gente faz, são técnicos em assuntos educacionais, pedagogos, assistente de administração e quem tiver na hora. A gente faz uma comissão, uma portaria, certo? Do magnífico reitor, nomeia aquelas pessoas para fazer essa seleção. Claro, tem um momento da entrevista na entrega, que é uma coisa muito delicada, porque quanto mais, digamos assim, vulnerável socialmente a pessoa, mais dificuldade ela tem que provar que não tem renda. Provar renda até que é fácil, provar ausência de renda é muito complicado. E aí vai da sensibilidade. A gente já teve assim, o meu pai é camelô, minha mãe é doméstica, não tem contra-cheque, não tem carteira, não tem nada disso. A gente conseguiu, ele, por acaso, o pai dele tinha autorização para ser camelô atrás da Central do Brasil, ele trouxe e a gente considerou como válido. Mas é algo extremamente complexo. Agora, a gente podia simplesmente sentar e ficar vendo toda sorte de absurdo, como eu falei, aquela do Fantástico, que
tinha um hotel, aquilo ali foi um peixe pequeno, aquilo não entra nem para 10 ou 20 casos mais grotescos de pessoas tentando burlar a regra. Tinha desde o cara que tem um apartamento com vista para o mar na Vieira Solto e ganhava R$1.000, até o outro que entrega a declaração de imposto de renda onde consta um patrimônio de R$5 milhões, mas ganha salário mínimo oficialmente declarado. Então tem toda essa sorte. Tem essa questão da acessibilidade, essa questão do recurso, certo? É uma coisa que a gente viu com a Procuradoria, é obrigatório, a gente não pode indeferir a matrícula do cara sem recurso. Então a gente indefere, e aí para não expor, a gente coloca lá os indeferidos, mas não coloca o motivo. Tá? Então a gente envia um e-mail para cada candidato com o motivo do indeferimento dele, ele sabe exatamente por que ele foi indeferido. E aí se ele quiser apresentar um recurso, ele sabe o que ele tem que argumentar e até pode pensar quais são os documentos que ele pode anexar. A gente também aceita que ele anexe algum documento para dirimir essa dúvida depois. Certo? Mas é uma experiência que tem dado certo. A gente teve nas 2 primeiras edições, a gente teve uma enxurrada de indeferimento, certo? Muitos mesmo. Eu acho que no primeiro foram esses 200, mais uns 70 que a gente definiu depois da análise, no universo que são 200 vagas por edição, 250 vagas ofertadas por cota relacionada à renda, você vê que é um quantitativo bem grande. Era quase que a regra era tentar burlar, né? Aí agora virou realmente a exceção, a gente tem aí algo como 10 indeferimentos, por chamar 10, 15, e depois do recurso ainda restam 2 ou 3. E a gente vai acompanhando também, eu acho que é uma sugestão que fica para o próximo, a gente, como eu disse de manhã, a gente começar a discutir essa questão da cota de renda, porque toda vez que a gente, eu já participei de outro, não esse é o primeiro, mas outros momentos de discussão, e é sempre negligenciado essa parte da cota de renda. Cada universidade tem sua particularidade, claro. A gente tem um nosso, por exemplo, que é a cota do colégio militar, que é aquela cota do aluno que não precisa ter renda, não precisa declarar, basta ter estudado em escola pública. Não preciso dizer que todo mundo que entra para a medicina por essa cota é aluno do colégio militar. Então é uma cota que tem dono. Né? Enfim, eu acho que não tem sentido ela existir, né, particularmente. Mas enfim, e no caso a gente vem percebendo também a mudança no perfil da pessoa que tenta burlar. Eu não gosto dessa palavra fraude, porque eu acho muito pesado, né? Mas tentando burlar as regras. Né? A gente tinha mais esse pessoal de classe média alta, que tentava se passar por cotista de renda. Ainda tem alguns, claro, de brancos que se autodeclaram pardos. E agora a gente descobriu uma nova modalidade de que são as pessoas que estão presas e querem entrar na universidade para tentar conseguir na justiça o benefício da liberdade condicional para cursar, especificamente policiais militares, aqui no Rio de Janeiro. O que cria um problema muito sério para nós, porque o cara, não estou aqui dizendo que eles não devem tentar, eu acho ótimo. O que não dá é para um sujeito que ganha 8 ou 9 mil reais, que é oficial da PM, ele está preso preventivamente, ele está recebendo salário, dizer que é cotista de renda. Aí a gente vai indefere porque ele não é cotista de renda. Só que na hora que a gente vai pesquisar, que a gente vai investigar, a gente acaba descobrindo o crime que ele cometeu. Aí a pessoa que analisa não quer assinar o termo, entendeu? Porque vai desde o cara que matou 5 até o outro que sequestrou, arrancou a orelha e mandou pelo correio. E está tentando entrar na universidade. Né? Não sei se vocês se deparam com esses casos nas universidades de vocês. Espero que não. E acaba que assina tudo sou eu. Sabe? Muito cuidado quando me encontrar assim na rua, certo? No local público me cumprimentar, certo? Pensem 2 vezes. Mas a gente tem isso, eu acho que é uma discussão que está posta, que está urgente, sabe? Porque tem outros mecanismos que a gente poderia estar adotando, por exemplo, dar uma forma de não identificar pessoalmente quem faz análise. Hoje a gente é obrigado. Essa questão de que nunca foi regulamentado o acesso às informações da Receita Federal, isso já está na lei há muito tempo e não foi regulamentado. Sabe? A gente não tem acesso, basicamente o que a gente tem é o Google, que já nos adianta bastante, mas né, eu acho que a gente pode mais. Foi até bom que eu me inscrevi quando a representante da UF falava, né, da PROAC, falava, PROAC, né? Eu me inscrevi na hora que ela falava, porque eu estava querendo discutir um aspecto, porque essa discussão da renda na lei de cotas, quem é jurássico desse processo, nós estávamos lá atrás, quando a lei foi aprovada, no 29 de agosto, e nós acompanhamos o processo de regulamentação dessa lei. Junto às discussões que fizemos, junto à
Advocacia Geral da União, do Conselho do Colégio de Graduação da Andifes. E uma das questões que foi levantada é que essa história da renda foi algo que colocaram na lei para comprometer aquilo que a professora da PROAC falou, a política de inclusão propriamente dita. Porque, não sei se é do conhecimento da maioria, a lei tem um veto. Vocês conhecem o veto da lei? Da lei de cotas? O veto é relacionado a um critério absurdo, complicadíssimo, que era para classificar as escolas. Como classificar, atribuir um conceito para as escolas de ensino médio. E isso foi vetado porque seria um aspecto operacional muito mais complicador do que esse todo. Onde eu quero chegar? Eu queria discutir, pelo menos lá na minha universidade, a informação que eu disponho é de que 2% das pessoas que declaram renda, de fato não teria a renda que cabe dentro do limite estabelecido pela cota. E aí a gente faz um esforço de guerra para dar conta de apreciar essa situação, que é o caso, eu estou falando da realidade da Universidade Federal de Ouro Preto, que eu ouvi da nossa pró-reitora semana passada. Então eu queria ter uma ideia, saber se aqui desse conselho, desse conjunto de pessoas, tem um levantamento de como que isso comporta dentro das instituições, porque eu acho que a gente precisa discutir isso em relação à lei de cotas, se é pertinente mesmo essa questão. E aí eu faço uma mesma discussão, adiciono o que o professor da Unirio levanta, no que diz respeito a essa questão da cota que ninguém discute, que é a cota para o colégio de aplicação da UF, para o colégio de aplicação da UFMG, para o Colune de Viçosa, que são cotistas, a maioria dos cotistas, para o colégio militar, o Pedro II, porque esses estudantes, qual que é o princípio da ação afirmativa? É corrigir uma desvantagem histórica. Qual é a desvantagem que o egresso do colégio militar de Belo Horizonte, que eu conheço bem, tem? Qual é a desvantagem do ponto de vista educacional que está sendo buscada aí? Então é preciso discutir essas questões. E aí, quando além de querer saber qual que é o tamanho do problema em relação a essa aferição da renda, ou seja, quantos tentaram nos enganar ou não, também não gosto da palavra fraude, porque eu acho que muitas pessoas não sei se é fraude mesmo, não. Então eu queria saber o seguinte, e se esse percentual, qual é o percentual e quem serão as pessoas que estão lá dentro desse percentual? Eu suponho que sejam esses que têm dificuldade de comprovar a ausência de renda. Eu acho que quem tem dificuldade de comprovar a ausência de renda deve ser os que estão tendo mais solicitações indeferidas. Talvez valesse a pena um esforço maior desse conjunto de tentar levantar essas informações aí. Assim como foi feito aquele formulário eletrônico que nos foi encaminhado para preencher sobre as universidades, talvez a coordenação que será eleita aqui fizesse um levantamento desse tipo, porque eu acho que esses dados nos ajudariam muito a organizar as políticas de acesso ao ensino superior na perspectiva da inclusão, que eu acho que é o que a gente não pode deixar de ter no horizonte. E aí, por fim, eu quero só acrescentar uma outra questão. É uma sugestão que eu já... Sim. Uma outra questão que eu queria discutir é o seguinte. No caso da minha universidade, a aferição da renda acabou comprometendo outras políticas de assistência estudantil. Acabou sobrecarregando os nossos profissionais com uma tarefa que, em tese, não seria a tarefa deles, para desassistir aqueles que precisavam de um acolhimento necessário. E, por fim mesmo, queria mais informações sobre essa bolsa acolhimento. Ela é universal? Todo estudante que tem naquela faixa de renda tem acesso? Como é que é as características? Obrigado. A bolsa acolhimento para os estudantes ingressantes é aberta para todos os alunos que estão ingressando naquele semestre. Tá? No segundo semestre, outra vez nós fazemos a outra edição, até o final da última chamada, esse processo fica aberto. Então, são para todos os alunos, né? E aí tem o limite de vagas, né? É estipulado no limite de vagas, essa bolsa é no valor de R$350, e hoje nós temos 570 vagas nessas bolsas, incluindo os 2 semestres, né? Então, claramente não atendemos todos os alunos que entram por renda. Hoje o salário mínimo é R$1.400 e poucos. Claro, nós não atendemos um aluno com uma renda per capita de R$1.400, né? Nós atendemos hoje pelo recorte de empobrecimento da população brasileira. Nos outros programas, nós estamos com recortes de até R$450 per capita. Com relação ao que nós sentimos na nossa realidade, a primeira e terceira chamada, nós sentimos nas nossas análises
que entre os alunos das escolas federais, primeiro. A partir da quarta, quinta chamada é que nós estamos sentindo, aí que nós vamos realmente atender os alunos da escola pública do Estado, né? Então, é uma coisa para se pensar mesmo em quem que a gente está querendo atingir mesmo. Com relação aos indeferimentos, o aluno tem a oportunidade, quando falta algum documento, de trazer posterior, estabelece uma data. Ele traz esse documento. Quando ele não traz, é porque realmente ele não quis trazer. Ou alguma coisa está errada ali naquelas informações, né? Então, quando é feito, esse aluno chega com a documentação, é feito com o assistente social que o avaliou, vai retornar esse processo e vai conversar com o aluno e receber esse documento, né? Por isso, eu acho que não temos nenhuma ação judicial, é dada a oportunidade para quem realmente precisa, né? E se você tira essa oportunidade, pode ser que o outro lá da frente precise menos do que ele. Então, isso é uma possibilidade. Como eu falei, é um processo desgastante. A gente tem a noção do trabalho, mas também a gente tem a percepção que a gente está fazendo um trabalho correto e a gente está botando o nosso carimbo do Conselho Regional, com certeza, né? Porque verificar a documentação por sistema é muito arriscado você colocar seu carimbo ali. E sabemos que a montagem na internet fazem mil coisas, né? Então, por isso nós queremos ver a documentação original também. E os que trabalham com da economia informal, que é uma realidade brasileira também, então nós pedimos o CNIS, que é um documento que a pessoa pode ter um dia uma carteira de trabalho, mas nós vamos olhar ali naquele documento que tipo de profissional, que empresa ele trabalhou, até quando ele trabalhou, né? Porque é muito fácil dizer assim, não tem carteira de trabalho. Eu tenho 3. Eu posso dizer que eu sou desempregada, né? E eu sou funcionária pública, eu também vou lá na Previdência, não vai aparecer meu vínculo, não, porque meu regime jurídico é outro. Meu regime não é regime geral da Previdência, né? Então, assim, na conversa, na entrevista, você tem como você perceber o seu trabalho junto com a entrevista, junto com a documentação, se o aluno está falando a verdade ou não, ou você pede até, nós temos como assistente social autonomia na hora de qualquer esclarecimento, qualquer outro documento que não esteja ali. Porque você tem a liberdade de você realmente estar fazendo e colocando o seu carimbo com a certeza de que você está realmente dando para quem precisa e quem tem direito, né? Respondi tudo? Obrigada. Oi. Queria te fazer uma pergunta, porque agora nessa fala me veio na memória dos casos que a gente teve esse ano, o recurso mais trabalhoso de responder foi de um menino. A gente faz que nem você, documentação de renda, ele tem um prazo, entrega, mas fica pendente, a gente posterga o prazo, cobra tudo. Pois bem, o menino não trouxe documentação parcial, nós pedimos, demos prazo, ele não trouxe. Nós cobramos por e-mail umas 3 vezes, ele não trouxe. Nós tivemos esse entendimento, convocamos outro candidato, preenchemos a vaga. Depois de 2 meses, ele veio com recurso, e aí ele diz o seguinte, é o recurso mais desagradável que teve esse ano de responder, e ele diz que vai entrar na justiça. E qual que é o argumento dele? Agora ele diz que trouxe e nós que perdemos. E ele, o recurso está escrito já numa linguagem jurídica, que obviamente já tem algum advogado. O que eu queria te perguntar é isso, então, porque agora ele diz que o ônus da prova é nosso. Eu falei, mas como é que eu posso provar que eu recebi uma coisa que eu não recebi? Mas o recurso está colocado, claro, lá com uma linguagem jurídica que o ônus da prova é da universidade. Então eu teria que provar que eu não recebi, e a palavra dele é que ele entregou. Nós indeferimos o recurso e ele diz que vai, até porque já tem tudo comprovado, foi chamado várias vezes com oportunidade para trazer, mas eu queria saber se essa situação, tipo, não entregou o documento, e aí vem dizer que entregou, e se você já viu, já passou por alguma situação assim, como foi?
Quando nós recebemos o documento e identificamos que ele está devendo algum documento, nós temos um protocolo. E aí nós colocamos todos os documentos que ficou faltando. Ele recebe uma cópia, eu fico com uma outra. Anexado ao documento dele, a gente não disponibiliza a credencial para ele fazer a matrícula, a gente retém, né? E aí ele traz essa documentação com o assistente social, com o papelzinho, o protocolo, e aí ele assina que está ciente que ele está devendo essa documentação. E ele traz a documentação e é atendido pelo assistente social. Entendeu? De novo na entrevista. Não é apenas um envelope entregue a alguém. Isso realmente pode acontecer e se perder. Mas não, é o próprio assistente social. Pode não ser o mesmo, tá? Porque às vezes a equipe está dividida naquele momento em Niterói e a equipe está no interior fazendo ao mesmo tempo. Então, essas pendências, elas têm que ser... o aluno fica com um documento e um protocolo e a gente depois marca essa data, ele vem e traz. E ele não tem como ele dizer que não entregou o que a gente perdeu, entendeu? Acho que em relação a essa questão do calendário, a gente pode, nesse encaminhamento que a gente vai fazer desse fórum, tentar atacar essa questão da data da prova do Enem, do resultado do Enem e da questão da lista de espera. Essa eu acho que seria mais fácil deles resolverem. Nós já tivemos edição do Enem que foram 15 dias de lista de espera. A opção ele só tem 2 agora. Anteriormente eram 3 chamadas que ele flutuava entre essas duas opções. E agora ele só tem a chamada regular, que ele tem as 2 opções. Então, o máximo que a gente consegue é um candidato que entrou na primeira chamada na UFSCar e ele foi reclassificado, chamado na 5ª chamada aqui da UF, por exemplo. Então eu vou estar roubando um cara que fez lá em janeiro aquela inscrição, ele está entrando lá em março. Talvez ele não tenha mais tempo de recuperar essa vaga. Mas isso já foi muito pior. Então essas três, mais essa questão dos colégios públicos considerados de elite, a gente pode tentar elencar nesse documento que o Fórum vai tentar direcionar ou para o Fórum de Corretores ou diretamente para o MEC. Se tiverem... Queria enfatizar bem essa questão do calendário, do prazo, porque tudo bem, no início do ano a gente sabe que eles não podem divulgar o calendário do SISU antes de sair o resultado do Enem, e aí tem todas aquelas questões. Esse ano já teve o agravante, teve 2 edições do Enem, por causa de colégio ocupado, etc. Mas não existe justificativa plausível para o que foi feito agora no meio do ano. Só dar um calendário com menos de 2 semanas de antecedência para nós, não tem justificativa para isso. Esse calendário podia ter sido perfeitamente divulgado em janeiro, junto com o do primeiro, para a gente se preparar. Eu não tive como reservar auditório. Nós temos um problema muito sério na URCA. A nossa universidade, basicamente, a boa parte é lá. A gente não tem mais para onde crescer, não pode construir prédio, carro do gabarito, enfim. Só temos um auditório grande, o auditório estava todo ocupado, a gente teve que ir cancelando outros eventos, teve um que não pôde cancelar. Então a gente ficou sem auditório para fazer chamada, enfim. E eles ainda colocaram isso de... A gente teve um dia útil entre porque lá a gente não faz confirmação eletrônica, é presencial. Eu tive um dia útil entre o fim da matrícula, que foi na terça, a quinta-feira, que foi feriado, certo? Então eu tive a quarta-feira para fazer todo esse trabalho de investigação social mesmo, tá? Divulgar o resultado no feriado, a gente trabalhou no feriado na quinta-feira. O recurso ficou na sexta e no sábado, a gente trabalhou no sábado também para fazer isso, porque na segunda eles já fecham o sistema e eu não confio deixar para lançar tudo isso na segunda, porque a gente sabe que o sistema sai não tem capacidade para a demanda que as universidades têm, certo? Então não tem justificativa para o atraso no cronograma, para esse cronograma louco, com 2 úteis apenas para a gente fazer tudo, certo? Eu acho que a gente poderia, aqui no caso do Rio de Janeiro, até ver um limite para essas chamadas de entrar semestre adentro das aulas. Esse ano a gente mudou, se eu não me engano, o sistema fecha 29 de setembro, a nossa última vai ser, a pública, vai ser no dia 29 de agosto, se eu não me engano. E eu não quero saber, não vou mais ficar jogando aluno já quase reprovado por falta para começar o semestre. Então eu queria enfatizar bem essa questão do calendário. Essa questão das cotas, eu acho que a gente poderia pedir ao MEC, dadas as particularidades do país inteiro, que os meus problemas são esses. Podem não ser os da UF, da Federal de São Carlos, Federal do Amazonas, são outros.
Então eu acho que, em que pese a gente não ter mais interlocução junto ao MEC, não tem mais um fórum funcionando, eles não querem mais saber da gente, a rede foi extinta, Tudo à distância. né? Tudo, manda um e-mail e se der certo, né? Eu posso até ler de vez em quando, mas a gente, apesar de não ter essa interlocução, eu acho que a gente tinha que bater isso, assim, dar uma maior liberdade para as universidades, até se for o caso, já que a gente faz a adesão é muito engessada, né? A gente só diz a quantidade de vagas e eles separam, eles dividem. Eu, por exemplo, se me dessem essa liberdade, eu acabava com a cota do colégio militar. Aluno que vem exclusivamente de escola pública, eu não ia ofertar vaga nenhuma, eu ia distribuir para as ligadas à renda e à autodeclaração racial, porque eu acho uma questão de justiça maior. Isso é Unirio, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma rede de instituições federais de ensino médio, Pedro II, etc., que, na minha opinião, inviabilizam, ou pelo menos tornam injusta a existência desse tipo de cota. Tá? Então eu queria enfatizar bem essa questão do cronograma, de aumentar o intervalo entre a matrícula e eles fecharem os seus de gestão, para que a gente possa trabalhar, e flexibilizar a adesão às cotas, que a gente possa escolher, pelo menos assim, essa cota que eu não quero. Ou eu quero só uma vaga para cá e as outras seriam eu remanejar para uma outra. Correto. Essa primeira edição do ano que vem, só para vocês terem ideia, o carnaval vai cair dia 13 de fevereiro, terça-feira. Muito provavelmente as universidades que estavam com o calendário defasado, atrasado, como é o nosso caso ainda, as aulas provavelmente vão começar mais cedo, porque como o carnaval vai ser mais cedo, e a gente vai encostar no calendário de divulgação deles. Ou seja, nosso tempo, que já estava curto ali, vai ser bem mais curto. Essa questão do colégio militar, quando a gente tinha um bônus próprio, quando a gente tinha um bônus para a escola pública no vestibular, esse bônus não era aplicado aos colégios de aplicação, colégios, institutos federais, Cefetes, era só para o colégio público estadual e municipal. E era um bônus de 10% que funcionava muito bem, porque esse outro candidato ele já ocupava boa parte das vagas. Então realmente não era necessário. Talvez seja um ponto de vista que o MEC tem que rever em relação a isso. Mas aí é mudança na lei. É complicado. Gente, mais uma vez agradeço. Alguém mais quer fazer uma colocação? Estamos aqui com a presença do nosso pró-reitor, professor Zé Rodrigues. Agradeço a presença mais uma vez. E encontramos amanhã, 9 horas.